Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Seara Fraterna. A nossa página para iniciar a reflexão da noite é do livro Coragem, capítulo 18, Misericórdia Sempre. Conta-se que Jesus, após haver lançado a parábola do bom samaritano, entraram os apóstolos no exame da conduta dos personagens da narrativa. E porque traçassem fulminativas reprovações em torno de algum deles, o Cristo prosseguiu no ensinamento para lá do contato público. Em verdade, acentuou o mestre, referindo-nos ao próximo ante as indagações do doutor da lei, à frente do povo, a lição de misericórdia tem raízes profundas. Quem passasse irradiando amor na estrada, onde o viajante generoso testemunhou a solidariedade, encontraria mais amplos motivos para compreender e auxiliar. Além do homem ferido e arrojado ao pó, claramente necessitado de socorro, teria cuidado de apiedar-se do sacerdote e do levita, mergulhados na obsessão do egoísmo e carecentes de compaixão. Simpatizar-se-ia com o hoteleiro, endereçando-lhe pensamentos de bondade que o sustentassem no exercício da profissão. Compadecer-se-ia dos malfeitores, orando por eles, a fim de que se refizessem perante as leis da vida, e tanto quanto possível ampararia a vítima dos ladrões, estendendo igualmente mãos operosas e amigas ao samaritano da caridade, para que se lhe não esmorecessem as energias nas tarefas do bem. E diante dos companheiros surpreendidos, o mestre rematou: para Deus, todos somos filhos abençoados e eternos. Mas enquanto a misericórdia não se nos fixar nos domínios do coração, em verdade, não teremos atingido o caminho da paz e o reino do amor. Essa mensagem também é trazida pelo benfeitor Emmanuel. Nós vamos pedir a Jesus que envolva, inspire, com muita alegria, a nossa expositora da noite, Carmen Bessa. Ela vai falar sobre felicidade e coletividade. Então, esse mês de maio vai ser um tema sobre a felicidade. Estamos finalizando aqui, né? Felicidade e liberdade, felicidade e amizade, felicidade e coletividade, né? E vamos caminhando, buscando sempre um olhar mais caridoso para a nossa reflexão, a nossa estada, a nossa caminhada na Terra. Cristo Jesus abençoe a todos nós, abençoe essa casa, Senhor, e toda a humanidade, toda a coletividade que caminha na busca da verdadeira felicidade e que um dia, porque estamos fadados a ela, a felicidade estará em nossos corações. Muito obrigada, até a próxima sexta-feira, que assim seja. Olá, eu sou Carmen Bessa, pertenço ao movimento espírita e em uma época que vivemos uma transição planetária, em que a Terra, de planeta de provas e expiações, evolui para um planeta de regeneração, eu trago aqui um estudo sobre um caso de obsessão coletiva ocorrido na França no século XIX e estudado por Allan Kardec, o nosso codificador. Esse caso, ele aconteceu do período de 1857 a 1861, na comuna de Morzine, no Alto Saboia, na França, numa região de fronteira com a Suíça. Aliás, essa região de Morzine, essa comuna,
ela havia sido anexada à França, nesta época, há pouco tempo. E os seus moradores, necessariamente, não falavam o francês. Kardec fez muitas viagens através da França, viagens de estudo, viagens de divulgação do espiritismo. E ele esteve em Morzine em 1861, quando esse caso de obsessão, esse mal que afligia a comuna de Morzine, já chegava a seu final. Então, o que nós temos é que esse mal que afligiu seus moradores começou em 1857 com duas moças, com duas meninas de 10 anos de idade, em março de 1857, especificamente. Já em novembro havia 27 pessoas afligidas por esse mal, e em 1861 nós já tínhamos 120 habitantes de Morzine apresentando um comportamento por demais alterado. Kardec acompanhou esse caso e fez, claro, as suas sagazes considerações. Antes de falarmos sobre esse caso de obsessão coletiva, né, é necessário, previamente, falarmos um pouco sobre as questões de obsessão. O que é obsessão e como ela se apresenta? Kardec, no livro dos médiuns, ele fala sobre as 3 categorias de obsessão. E ele fala especificamente das obsessões em relação aos médiuns, sofrida pelos médiuns. Claro que aqui falamos de médiuns ostensivos, pois nós sabemos que todas as pessoas, em maior ou menor grau, têm mediunidade, né? Mas no caso dos médiuns ostensivos, Kardec aponta 3 tipos de obsessão. A obsessão simples, né, que é aquela em que o médium percebe que está sendo enganado por um espírito, muitas vezes um espírito brincalhão, um espírito faceto, como diz Kardec, né, que quer ludibriar o médium, quer fazer com que ele pense que está recebendo uma mensagem de X, quando na verdade ele está recebendo uma mensagem de Y. O médium sabe que está sendo enganado, sabe que está sofrendo a tentativa de ser ludibriado. E normalmente ele consegue se desviar da ação desse espírito. Essa é a obsessão simples, né? Já a fascinação, que é o outro tipo de obsessão citada por Kardec no livro dos médiuns, é algo mais grave, né? O médium, ele não percebe que está sendo enganado. A ação do espírito, do mau espírito, do espírito obsessor, é mais efetiva, né? E o médium acredita estar sendo o veículo de mensagens de grandes nomes, de mensagens importantes, de mensagens portadoras de grandes verdades, né? A ação o domínio, a ação do mau espírito é muito maior do que no caso de uma obsessão simples. E normalmente não adianta que outros médiuns ou que outras pessoas alertem o médium fascinado sobre o que está acontecendo. Ele rejeita o aconselhamento, rejeita as observações das outras pessoas e dos outros médiuns, né? E o Kardec aponta o terceiro tipo de obsessão atingindo médiuns, que é a subjugação. A subjugação é o caso mais sério de obsessão para os médiuns, porque implica num jugo
dos maus espíritos, dos espíritos inferiores, dos espíritos menos esclarecidos sobre o médium. Pode atingir o físico ou a moral do médium, ou ambos. O médium já não domina, já não tem influência, já não tem a capacidade de controle sobre o seu corpo, a sua mente, o seu comportamento. Ele passa a agir em função do que determina, do que indica o espírito obsessor. Ele não tem mais o controle de sua própria vida e de sua capacidade mediúnica. Esse é o caso da subjugação gravíssimo e que muitas vezes implica que uma terceira pessoa, através da magnetização, através da prece, através da autoridade moral, da superioridade moral em relação àquele espírito, atue sobre o médium para conseguir afastar essa influência. Kardec se retrai ante o termo possessão. O que para ele é a subjugação, é esse controle, é esse domínio de um outro espírito sobre o médium. Esses são os 3 casos apontados por Kardec em relação aos médiuns: obsessão simples, fascinação e subjugação. Kardec escreveu isso no século XIX, nós estamos no século XXI, e depois dele houve a literatura espírita que trouxe outras observações sobre a própria evolução do homem nesse um século depois de Kardec, aliás, mais de um século. Hoje, tendo como norte o Livro dos Espíritos, a categorização de Kardec e a literatura espírita, nós podemos dizer que a obsessão, que é um fenômeno espiritual através do qual o mau espírito, o espírito menos esclarecido, ele influencia, ele perturba outro espírito, especialmente aqui nós estamos falando do espírito encarnado, ele perturba a pessoa, o homem. Nós podemos ampliar essa categorização de Kardec, dizendo que hoje nós temos o assédio espiritual, que isso não é uma obsessão, é uma forma de influenciação dos espíritos sobre o homem, espírito encarnado, onde nesse caso nós temos o homem assediado espiritualmente, percebendo essa ação, essa influenciação, percebendo que às vezes está bem, às vezes não está bem, sentindo que às vezes está um tanto impaciente, um tanto irritadiço, mas depois está um pouco melhor, percebendo que às vezes consegue realizar bem seu trabalho, às vezes não, percebendo que às vezes em família, no grupo de amigos, se sente mais irritado, menos conectado, mas depois se sente melhor. Isso é como se fosse, não é bem uma expressão talvez adequada, mas poderíamos dizer que é uma prévia da obsessão. O homem deve ficar atento para o assédio espiritual e apelar para a oração, para o esforço pessoal, para que esse assédio, essa influenciação não estacione nele. Que ela seja episódica, como é da sua própria característica, que ela é eventual e que ele consiga se livrar dessa influenciação, desse assédio. Temos, claro, a obsessão simples, né? Quando o mau espírito exerce uma influência mais efetiva sobre o homem, sobre o indivíduo, quando o indivíduo fica bem, fica mal, fica nesse ciclo
de bem-estar e de mal-estar, não tendo ainda uma convicção de que está sofrendo uma influenciação negativa que em verdade está em curso. Temos a fascinação que atinge um homem que não se dá conta que está sofrendo um processo forte de influenciação espiritual, de um mau espírito, quando a pessoa se torna, digamos assim, portadora de grandes verdades, ela se torna convicta de certas ideias, de certos pensamentos, que normalmente não se coadunam com o que ela é, com o que ela pensa, como é a sua realidade pessoal e espiritual. A fascinação, nesse caso, é mais grave, ela já está exercendo um domínio bem maior do homem, que não nota que muitas vezes está tendo até comportamentos bizarros, comportamentos absolutamente aqui na sua vida comum, regular, ele não estava feito. Nesse caso, os amigos, os familiares, as pessoas que lhe querem bem, ou até mesmo se ele for um espírita praticante, os seus companheiros de casa espírita, outros médiuns, os alertas de todas essas pessoas, das pessoas que lhe querem bem, não adianta, porque ele está convicto que ele é o portador de novas ideias, é o arauto de novas ideias, e ele vai seguir esse caminho por muito tempo, a não ser que o trabalho, a influência efetiva de pessoas com autoridade moral, com suas preces, com sua superioridade moral e com a vontade do fascinado, consigam afastá-lo da influência desses espíritos que o fascinam. Temos, claro, ainda a subjugação, que é grave, como já vimos antes, né? E a literatura espírita, claro que reforça isso, é muito grave. A pessoa já não tem o domínio de si mesma, né? Ela age como se fosse um autômato, como se fosse um instrumento desse espírito ou espíritos que tomam conta dela. E, sem dúvida, há que ter um trabalho de terceiros para que possa livrar a pessoa subjugada da ação desses maus espíritos, né? Lembrando sempre que na fascinação, como também na subjugação, o obsidiado, ele tem que ter consciência do que está acontecendo e ter uma enorme vontade para poder se livrar dessa influência tão negativa, tão nefasta, tão danosa à pessoa dele e também do seu entorno, não é? E é por isso que quando a terceira pessoa, com a sua ação magnetizadora, com a sua superioridade moral, ela tem que encontrar ressonância na pessoa do obsidiado, para que ele também, com o seu esforço, com a sua vontade férrea de melhorar moralmente, possa escapar da ação desses espíritos nefastos que o subjugam. E ainda, sob o ponto de vista da literatura espírita, nós temos algo chamado autoobsessão, que também é chamado de meio-obsessão, né? Quando a pessoa, ela mesma, de certa forma, se auto-obsidia, estando bem no momento, estando mal no outro, vivendo nesse equilíbrio, né? Aliás, nesse equilíbrio e desequilíbrio que é uma característica do mundo atual, um mundo que tão preso ao consumo, tão preso ao materialismo, ele
influencia as pessoas nesse mundo de tantos apelos, né? E a pessoa, muitas vezes, ela, influenciada por esse mar de aspectos materiais, de interesses subalternos, ela acaba, ela própria, se auto-obsediando, indo num ir e vir, não é? Que seria outra característica, outra forma, outro modo de obsessão apontado nos dias de hoje, no nosso século XXI. No caso de auto-obsessão, de meio-obsessão, é fundamental que a pessoa se dê conta do que está acontecendo e que ela, então, com muito esforço e com o auxílio necessário, ela possa se desvincular dessa onda nefasta. Então, feita essa introdução sobre a obsessão, que é um fenômeno natural. Por que natural? Natural, sim, porque nós somos uma coisa só. Nós somos espíritos encarnados. Quando nós fazemos a distinção entre mundo espiritual e mundo físico, mundo material, isso é para melhor entendermos, explicarmos como o mundo está disposto. Mas nós não podemos esquecer que todos nós somos espíritos. Espíritos encarnados, os espíritos desencarnados que se encontram na erraticidade, não é? Então, esses fenômenos, essa interação, essa comunicação entre os espíritos é um fenômeno natural. E se há essa comunicação, a obsessão, que é um fenômeno espiritual através do qual os espíritos, eles se comunicam através da perturbação, através de uma influenciação negativa conosco, é um fenômeno natural. E é claro que antes de prosseguirmos sobre o caso de obsessão coletiva, porque não devemos esquecer que a obsessão, ela é individual ou pode ser através de grupos de indivíduos, né? Nós devemos dizer que estamos falando aqui de influenciação espiritual negativa de desencarnado para encarnado. Mas claro que existem outros graus, de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado. Nós não vamos aqui nos ater a exemplos e a explicações maiores sobre isso, porque nós vamos nos ater a essa influenciação negativa do desencarnado para o encarnado, como um fenômeno natural próprio de um mundo habitado por espíritos. Na Revista Espírita de dezembro de 1862 e nas revistas espíritas de janeiro e fevereiro e abril e maio de 1863, em cada uma delas, ou seja, em 5 artigos, Allan Kardec, nosso codificador, ele fala sobre o caso de Morzine, os possessos de Morzine, onde ele descreve os fatos, as perturbações que atingiram a coletividade da comuna de Morzine no século XIX. Um fato, vamos dizer dessa forma, muito interessante, porque foi, claro, não para os moradores de lá, não é? Mas é um fato muito interessante para a nossa análise. Porque Morzine, ela reuniu casos simultâneos de obsidiados
que chamou a atenção não apenas de Morzine e de seu entorno, mas do próprio governo da França. Porque os fatos que aconteceram lá, com muitas pessoas, dezenas de pessoas, tendo um comportamento conturbado, ele de tal forma foi chamativo, foi significativo, que o próprio governo francês se viu na obrigação, né? Ele teve que enviar autoridades administrativas, autoridades médicas e autoridades eclesiásticas para ver o que estava acontecendo, para emitir relatórios sobre esses casos e também para propor soluções para esses casos. Como eu disse no início dessa conversa, Morzine, os problemas de Morzine começaram em 1857, quando duas meninas de 10 anos de idade começaram a apresentar um comportamento convulsivo, um comportamento estranho, para dizer também, por que não, um comportamento escandaloso. Isso em março de 1857. Em novembro de 1857, já eram 27 pessoas tendo esse comportamento, e 4 anos depois, em 1861, já eram contabilizadas 120 pessoas com esse comportamento. O que aconteceu em Morzine atingiu basicamente as pessoas do sexo feminino do vilarejo, especialmente as mulheres jovens, crianças, adolescentes e mulheres jovens. Idosas também foram atingidas pelo mal, e homens, em menor quantitativo, também foram atingidos, sendo que os homens, na comuna de Morzine, não apresentavam comportamento convulsivo, mas as mulheres sim. E o que se passou é que nesse vilarejo pequeno, de pessoas calmas, de pessoas religiosas, de pessoas com atividades fundamentalmente agrícola, de campesinos, essa comunidade, as mulheres dessa comunidade começaram a apresentar manifestações exteriores convulsivas, ruidosas, vamos dizer assim, escandalosas, quando parecia que saíam da sua personalidade, do seu modo de ser comum, para ter um comportamento diferente, um comportamento agitado, quando gritavam, se movimentavam, caíam ao chão, pulavam, se contorciam, falavam frases, tinham um discurso desconexo, muitas vezes falando em latim, falando em alemão, falando em línguas que aquelas modestas moças, crianças, não conheciam, tendo um comportamento totalmente diferente do que se esperaria delas. Durante essas ações, as mulheres se mostravam raivosas, apresentando um comportamento de ódio, especialmente irritáveis quando o assunto se referisse à igreja, a sacramentos, a orações, e quando a elas se apresentassem símbolos religiosos, como cruzes, como água benta, etc, etc. As mulheres que apresentavam esse comportamento, que era a maioria, bem como os poucos homens que o apresentavam,
pareciam dominados por outras entidades. E quando esses acessos acabavam, terminavam, e esses acessos normalmente duravam horas, essas mulheres normalmente diziam nada se lembrar do que aconteceu. O estudo de Kardec mostrou que realmente isso seria possível. Porém, nos estudos feitos, se observou que algumas dessas mulheres realmente percebiam que haviam estado afastadas do seu ser comum, cotidiano, durante algum tempo, mas preferiam não falar sobre isso, como que envergonhadas pelos atos, pelas ações que haviam protagonizado. Os médicos chamados à região foram pelo menos 3 citados por Kardec: Dr. Arthur, Dr. Constant e Dr. Chiara. Os 2 últimos fizeram relatórios ao governo central da França e relataram causas materiais para os fatos que ocorriam em Morzine. O Dr. Constant foi o que esteve mais tempo em Morzine e o que mais fez descrições, mais estudou os fatos que ocorriam ali. Como diz Kardec, Dr. Constant foi ao local imbuído da convicção de que tudo que ele encontraria ali seria explicável através da ciência e seria de ordem material. E ele, Kardec, faz uma crítica ao Dr. Constant, porque Constant não teria ido à comuna de Morzine com a mente aberta, como um verdadeiro homem de ciência, para considerar todas as possibilidades de causa para o que estava acontecendo ali, inclusive razões de ordem transcendente, não material, né? E é interessante porque o Dr. Constant, ele faz uma observação em relatórios do que acontece na cidade, né? E dá uma série de motivações para os fatos ali existentes. Seriam fatos locais, né? O local seria de Morzine, seria um local pouca salubridade. As atividades ali exercidas agrícolas não contribuiriam para um ambiente salutar da região. Ele também fala de causas constitucionais dos seus moradores. Os moradores seriam raquíticos, os moradores sofreriam com a insalubridade local, teriam uma alimentação. E também Constant fala dos hábitos de vida daquelas pessoas, né? Aquele insulamento da região, eles viviam ali naquela fronteira com a Suíça, cercados de montanhas, onde à época só se conseguia chegar a cavalo, né? Então esse insulamento, esse isolamento, e também aquelas características de histerismo que os habitantes da região possuíam, tudo isso teria colaborado para o comportamento convulsivo, estranho, escandaloso, antirreligioso das pessoas que ali viviam. Kardec, com a elegância que lhe era peculiar, faz alguns comentários sobre
digamos, os aspectos, as análises contraditórias que o Dr. Constant fez sobre o local e as motivações do comportamento dos habitantes da comuna de Morzine, né? Inclusive, para não me estender sobre isso, falando sobre a questão do histerismo. Os moradores de Morzine seriam histéricos? O que é o histerismo? De onde viria o histerismo? O porquê do histerismo? Não é? Então, muito pelo contrário, Kardec, nas suas publicações da Revista Espírita, nos seus 5 artigos, ele se contrapõe a cada um desses itens, dessas razões elencadas pelo Dr. Constant, dizendo, analisando o fato da seguinte maneira: o que aconteceu em Morzine é que uma nuvem de espíritos nefastos, usaremos esse verbo, atacou o local, produzindo uma obsessão coletiva que atingiu dezenas dos seus moradores. Segundo Kardec, Morzine contava com cerca de 2.500 moradores à época dos fatos. E em 1861, Morzine contava com pelo menos 150 habitantes atacados por esse mal, que era a influenciação negativa de espíritos maus, inferiores, não esclarecidos, de baixa vibração. Autoridades eclesiásticas também foram enviadas a Morzine pelo governo central. Essas autoridades eclesiásticas, da linha da corrente católica, a predominante, a hegemônica no mundo ocidental à época, e na França em particular, não conseguiram melhores resultados, porque foram feitos exorcismos em pessoas obsidiadas, sendo que os padres achavam que elas estavam com demônios, né? E o que seriam os demônios? E esses exorcismos não tiveram, obviamente, nenhum sucesso, porque as mulheres, sob a influência, a má influência espiritual, foram extremamente violentas, agressivas, e os padres, executores desses exorcismos, não conseguiram terminar os seus procedimentos e menos ainda tiveram sucesso em sua realização. Voltando ao Dr. Constant, Dr. Constant, em seus relatórios finais, concluiu que o que havia em Morzine era uma doença, uma epidemia disseminada de doenças de natureza nervosa, que atingiam a mente, o aspecto racional das mentes dos moradores do local. Chegou mesmo a dar um nome para essa doença, que seria demonomania. Repetindo, demonomania. E ao fim e ao cabo, nada foi resolvido. E essa epidemia de influenciação espiritual negativa coletiva acabou por se diluir a partir do ano de 1861. Algumas habitantes do local chegaram a ser enviadas para hospitais de outra região, onde continuaram a apresentar os mesmos sintomas, o que mostra a contradição do relatório do parecer do Dr. Constant, porque se as questões eram locais,
da insalubridade local, se elas foram para outra região, então o seu comportamento incomum era para ter cessado. Mas não foi isso que aconteceu. Obsidiadas estavam, obsidiadas continuaram em outras regiões em cujos hospitais foram internadas. Interessante, como eu falei no início dessa conversa, estamos numa época de transição planetária, né? Onde, sem ser querer aqui falar profundamente sobre a questão da transição planetária, mas nós temos 3 características na transição planetária que elas são obrigatórias, não é? Ou seja, elas são inescapáveis, nós teremos que passar por elas, que elas implicam em migrações coletivas, ou seja, espíritos inferiores que terão que sair dos mundos que habitam para mundos, vamos dizer assim, piores. E a última característica é que a transição planetária é um processo lento e gradual, que é o processo pelo qual nós passamos hoje. Eu acho interessante uma imagem do grande palestrante espírita Jorge Eliarra, quando ele fala que não se deveria falar em degraus na subida, no crescimento moral e espiritual, né? A melhor imagem é rampa, porque é sempre fruto do nosso esforço, né? De um esforço contínuo, né? Então, nós estamos subindo essa rampa, né? Para a nossa ida, para nossas transformações para o mundo de regeneração. O que aconteceu em Morzine foi exatamente uma conjuntura especial do mundo, daquele continente, Europa, daquela região, daquele país, que de alguma forma possibilitou a ação persistente, contínua, própria das obsessões, ação contínua, ação persistente, de uma nuvem de espíritos nefastos que atuaram, que subjugaram os corpos, as mentes e a moral dos habitantes de Morzine. À época, o espiritismo formalmente começava o seu desenvolvimento. Mas, vamos dizer dessa forma, a ciência, a religião, mesmo as superstições, não poderiam lançar sobre o fato a visão mais aguda, a visão transcendente que Kardec lançou e que hoje nós podemos lançar, tendo como exemplo esse fato do século XIX, e podemos identificar com maior facilidade hoje os fatos que ocorreram depois disso, através do século XX e através do século XXI. A lei do progresso, que é uma lei moral, que está descrita no Livro dos Espíritos, nos diz que o nosso futuro, o nosso destino é a felicidade. A felicidade
ligada, conectada no rumo da perfeição. Kardec, quando esteve em Morzine, em 1861, e observou tudo, já da epidemia no seu final, e escreve em seu último artigo na Revista Espírita, de 1863, maio de 1863, ele diz que os habitantes de Morzine devem seguir adiante, devem seguir para a frente. O mesmo devemos dizer para nós, que nos mantenhamos sempre no esforço de se focar numa superioridade moral, não a superioridade moral em comparação com os demais, mas que nós sempre lutemos, nos esforcemos para que tenhamos fortalecimento, fortaleza moral, para que expandamos o nosso discernimento e que estejamos sempre em conexão com a espiritualidade superior e amiga e com Deus, para que fiquemos, não digo incólumes, estamos num planeta de provas e expiações, não em mundos divinos, celestiais, mas que tenhamos uma força para ficar mais preparados para a influenciação negativa. Porque devemos sempre nos empenhar para estarmos cercados pelos bons espíritos. Eu quero agradecer a todos os que estejam assistindo, participando, ouvindo essa conversa e desejar a todos nós muita paz e muito amor. Muito obrigada.